Olá, começa agora o programa Conecta, onde você acompanha todas as informações do Parlamento. Eu sou Paulo César, jornalista da TVAL, e comigo a grata satisfação de receber a minha colega e amiga, Cláudia Alves, jornalista também da TVAL. Obrigada, PC. Satisfação também estar sempre aqui contigo todas as quintas-feiras. A gente está chegando ao final de semana, né? Pois é. Lembrando que nós temos aí também o Conecta, além da TVAL, temos pela Rádio Desk, que está em Florianópolis, Joinville e Lages, viu? Consegui decorar. É isso aí, olha. Além disso, você que não pode nos acompanhar na Grande Florianópolis em canal aberto, assim como em Blumenau, estamos no YouTube pelo @AssembleiaSC. É isso aí, com muitas informações. A gente está chegando no final da semana, tivemos sessões ordinárias, tivemos comissões e a gente vai começar falando de alguns projetos aprovados. A gente destacou dois, um deles que aprova a mudança na lei sobre a alimentação especial nas escolas. Foi aprovado por unanimidade e agora a direção de todos esses estabelecimentos, ela tem que ficar agora de olho na alimentação dessas crianças por conta das crianças que têm algum problema de diabetes. Isso é muito sério, né, PC? Não são só as pessoas mais velhas que têm, mas agora vai existir uma fiscalização para que esses alimentos, né, por receituário médico e também os nutricionistas vão ficar de olho e que alimentação essas crianças, né, estão comendo nas escolas. Isso facilita para que a saúde das crianças não seja afetada e isso é muito importante. Esse foi um dos projetos de lei aprovados ontem. É isso aí. Olha só, essa proposta, esse projeto de lei, ele traz algumas seguranças para as famílias. Por quê? Na prática, o que o projeto de lei quer? Que o Sistema Público de Ensino Estadual, ele faça um levantamento logo no início do ano letivo, detecte essas crianças que têm problemas com diabetes ou doença celíaca, e aí, com esse diagnóstico, essa lista já de comprovação do Estado, o Estado possa adquirir alimentação especial para essas crianças e evitar, então, Cláudia, o risco de elas estarem aí sofrendo alguns males por conta dessa alimentação. Então é um projeto que realmente traz uma segurança para essas crianças, para os pais que deixam as crianças nas escolas e automaticamente também a gente reduz o impacto até mesmo no sistema público de saúde. Então a gente tem que ter essa conexão. Então é uma matéria importante, passou no Parlamento Catarinense e agora aí depende do governo a sanção para entrar em funcionamento em Santa Catarina. Até para as escolas também, né, PC? Porque muitas crianças estavam adoecendo e não se sabia do que. Por quê? Então, a partir do momento que essa lista sai, já sabe, o PC e a Cláudia têm esse tipo de problema, então a alimentação deles vai ser diferenciada e assim já deixa mais tranquilo todo mundo, né? Escola, pais, todos ficam respirando mais aliviados, sabendo que eles estarão melhores, né, cuidados nas escolas. Também passou pelo plenário da Assembleia Legislativa a PEC aí que possibilita ou permite aí a destinação de recursos por meio do Estado, porém por meio de emendas impositivas dos parlamentares e que garante aí o repasse de recursos para hospitais filantrópicos que possam estar aí com algum tipo de inadimplência junto ao Estado. Havia uma discussão sobre isso, houve alguns questionamentos, mas a importância é que esses recursos, por meio das emendas impositivas, ele possibilita que os hospitais amenizem os impactos financeiros que sofrem, as crises financeiras. Para você ter uma ideia, em todo o Brasil são mais de 700 hospitais filantrópicos com uma dívida que supera os 10 bilhões. Ontem até eu comentei em 90 bilhões, mas foi um equívoco de informação. São aproximadamente 10 bilhões de reais em dívidas de 700 hospitais. Em Santa Catarina, a dívida é de 90 milhões aproximados em pelo menos 180 hospitais. Então essa PEC pode dar um alento para esses hospitais manterem os serviços na ativa e o atendimento aí aos pacientes. E a gente sabe que o problema não está na capital, geralmente é lá na ponta. E aí dá esse alento aos hospitais e permite que eles possam sanar algumas dessas dívidas com esses recursos que entram por meio dos parlamentares catarinenses. 90 milhões, então. 90 milhões é a dívida em Santa Catarina. Temos mais um PL relacionado aí ao caranguejo-sá. O projeto que proíbe a captura e a comercialização desse caranguejo, que é considerado um dos mais importantes para o equilíbrio ecológico aqui dos manguezais. Preste atenção, hein, gente? Quem descumprir essa lei pode ter uma multa aí de R$500 por captura. Então, se capturou uns 3 caranguejos, né, soma aí e vê quanto é que dá. Em Santa Catarina, a região da Babitonga, ali no norte do estado, é onde tem a maior incidência da produção desse tipo de caranguejo.
O grande problema é porque o controle de produção é que dificulta, ou seja, eles têm períodos de defeso diferentes de ano para ano. Porque ontem até eu fiz uma brincadeira que o caranguejo Sá, ou o Saúna, como é conhecido em algumas regiões, ele se reproduz, ou o acasalamento dele é geralmente em período de lua cheia, um romancista. Só que aí o problema é o controle dessa produção. E aí, como o Estado não tem como fiscalizar tudo isso, opta-se por um projeto de lei que evite aí a captura, realmente porque pode condenar e levar esse pequeno animal à extinção. Um romancista. Um romancista. Coisa linda. Quem está chegando aí? Chega mais, Patrícia Paty. Schneider. Eu estou acostumada a chamar de Paty aqui no dia a dia, e aí a gente já tem mais intimidade, mas você aí de casa é a Paty, aqui pra gente. Com as notícias da sala de imprensa, quais são os destaques? Olá, Claudinha, BC, a todos que nos acompanham. Na verdade, eu vou trazer hoje uma informação, talvez até um elixir, um bálsamo nesse momento de tantas notícias difíceis no Estado e no Brasil. Essa semana aconteceu aqui na casa um seminário, ele foi promovido pela FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, com o apoio da Assembleia, com a sua Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, teve apoio do Ministério Público, Tribunal de Justiça. O nome desse seminário é Seminário Estadual de Acolhimento da Criança e do Adolescente. Por que eu falei que é uma boa notícia, né? Porque o evento serviu para capacitar prefeitos, gestores municipais, profissionais que trabalham no serviço de acolhimento, capacitar esses profissionais para receber crianças e adolescentes que durante um período, né, elas precisam ficar ou em casa de abrigo, casa lar, ou em famílias provisórias, até que o destino delas seja resolvido, né? Essas crianças, grosso modo, elas são retiradas da família por decisão judicial, e até que elas aguardem se elas podem voltar para a família natural, família de origem, ou se elas vão ser encaminhadas para adoção, elas precisam de um lar, né? E o que esse seminário quis propor é sensibilizar, capacitar os prefeitos, os municípios, através de 8 videoaulas, unificar esses trabalhos e capacitar essas pessoas para que ampliem o número de famílias acolhedoras. Os dados apontam que é muito mais seguro e protetivo para essas crianças, enquanto aguardam um lar ou aguardam voltar para suas famílias, que elas fiquem com uma família provisória, né? Então, também capacitar esses profissionais para saber lidar com a situação, é isso, Paty? Exatamente, porque acontece de maneira geral nos municípios, né? O acolhimento, casa-lar, o processo de adoção geralmente nos fóruns de comarcas ou de municípios. Então tem que capacitar essas pessoas que trabalham na ponta e que fazem esse contato da criança com as famílias, com a família natural, com a família acolhedora e posteriormente, se for o caso, com a família adotiva. Temos notícias boas aí de famílias acolhedoras, porque está tão difícil, as pessoas, né, ficam com medo, principalmente das crianças mais velhas. A gente tem alguma notícia sobre isso? Temos sim, eu trouxe alguns dados aqui. Hoje, Santa Catarina tem aproximadamente 1.300 crianças e adolescentes, né, nessa situação, esperando uma definição. Dessas, 80 crianças estão em famílias acolhedoras. E esses vídeos que foram trazidos para os prefeitos e gestores mostram a história dessas famílias que resolveram acolher essas crianças. São famílias que por algum motivo não podem adotar, mas que querem dar um lar de verdade para essas crianças, né? Até que elas voltem para suas famílias ou para uma família definitiva. E olha só, uma informação importante. Nacionalmente, a média de famílias acolhedoras gira em torno de 7%. Em Santa Catarina, gira em torno de 20%. Olha. Então, mostrando que o nosso estado é acolhedor. Talvez muitas famílias ainda não tenham informações sobre esse projeto, né? E o objetivo, né, da FECAM, Ministério Público, Tribunal de Justiça, é ampliar para 50% esse número. As crianças esperam numa família acolhedora, que é mais protetiva, afetuosa, até que o destino delas seja resolvido. Tomara, né? que a gente chegue aos 50, né, Paty? Porque Exatamente. É tão complicado lidar com criança, lidar com idosos, né? A gente tem uma dorzinha no coração e quer ajudar e quer acolher. Tomara que dê tudo certo. A gente está torcendo por isso, né? E entendê-los como entes de direito, né? Sim. Essas crianças, esses adolescentes, eles têm os direitos e tem que ser preservado. E algo que foi trazido bastante no seminário, que não é só ampliar a estrutura física
por exemplo, de casa-lar, de abrigo, né? Mas é a mentalidade mesmo das pessoas de acolher, de receber, das escolas, dos professores, né? Porque essas crianças, elas frequentam também as escolas. Então, quem quiser mais informações, as 8 videoaulas estão disponíveis no site da FECAM e tem mais informações no site do Tribunal de Justiça, Ministério Público. Então, assim, tomara que tenha uma ressonância, que esses prefeitos e gestores sejam de fato capacitados, né, para capacitarem suas equipes e que a gente consiga ampliar o número de famílias acolhedoras aqui em Santa Catarina. Vai dar tudo certo, né? É isso por hoje? É isso. Outras Obrigada, informações Pat. você pode acompanhar aí no site da Assembleia Legislativa, nas redes sociais. E aí a Patrícia traz apenas um dos assuntos que a gente trata aqui no Parlamento Catarinense. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Pati. Boa semana, finalzinho de semana pra gente, né? Olha, outro assunto importante está relacionado às eleições deste ano. Entra o período aí para quem tem alguma dificuldade de mobilidade ou deficiência, buscar aí a possibilidade de participar do processo eleitoral neste ano em Santa Catarina. E aí, Cláudia, a gente lembra que em Santa Catarina existem pelo menos 20 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente tem um trecho de uma reportagem ali para poder acompanhar e saber um pouco mais dessas informações por parte do TRE. Está aberto o prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam requerer a transferência para votar em uma sessão adaptada. Quem tiver interesse precisa se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O pedido de alteração de sessão vai até 18 de agosto. Esta é uma nova chance para os eleitores que não pediram a mudança até 4 de maio, quando se encerrou o cadastro eleitoral. As pessoas com deficiência que não puderem ir presencialmente ao cartório têm a opção de fazer a troca por meio de um curador, apoiador ou procurador, que precisa ter em mãos uma autodeclaração ou documentos que comprovem a deficiência ou dificuldade de locomoção do solicitante. Nas eleições municipais de 2020, 22.948 votantes em Santa Catarina declararam ter algum tipo de deficiência. Tem lei nova em Santa Catarina. Acompanhe nos destaques das redes sociais. Olá, tudo bem? Hoje a gente traz no destaque das redes a aprovação de uma nova lei aqui em Santa Catarina que trata do repasse de recursos públicos para as redes femininas de combate ao câncer, que estão presentes em cerca de 70 cidades de Santa Catarina e contam com o apoio de 4.000 voluntárias. Era uma lei bastante esperada, aprovada aqui na Assembleia e que já está valendo no Estado. E você pode ter mais detalhes acessando o nosso Instagram ou Facebook no @AssembleiaSC. É isso aí, eu fico por aqui, até a próxima. Bom, e a gente vai falar agora sobre o que vai acontecer na semana que vem aqui na Assembleia Legislativa, né? Na terça-feira, dia 26, nós temos uma audiência pública às 10 horas da manhã para tratar do papel da Secretaria Especial de Saúde Indígena aqui em Santa Catarina e a saúde dos povos indígenas aqui no território catarinense. Tem mais ainda, né? Tem. Também aí no dia 27 de julho tem mais atividade no Parlamento Catarinense. Será uma audiência pública que vai tratar e discutir a portaria do Ministério do Meio Ambiente relacionado aos recursos para pesqueiros numa lista de espécies ameaçadas aqui, previstos nessa portaria. Ou seja, a Assembleia Legislativa em movimento. E tem mais evento também no dia 28, quinta-feira, Cláudia. Tem o Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Vai acontecer o dia inteiro a partir das 8 horas da manhã. Quem quiser vir aqui é no auditório Antonieta de Barros. Não esquecendo que toda essa programação pode ser acompanhada por meio das plataformas de comunicação da Assembleia Legislativa, seja pela TV AL em canal aberto, como a gente já disse hoje no início do programa, na região de Blumenau e também Grande Florianópolis, ou pelo YouTube, onde tem transmissões ao vivo pelo @AssembleiaSC. Antes de encerrar, eu quero falar de projetos que estão sendo retomados aí pela TVAL, projetos muito legais. O PC está participando de outros projetos, mas eu quero falar de 2 que chama Fragmentos da História. Você aí já conhece, a gente retomou esse projeto, nós temos alguns gravados. O Fragmentos com a Maria Helena Sares, ele é gravado com personalidades políticas de Santa Catarina. Eles contam muito da sua história política. É uma verdadeira aula para quem quer entender um pouquinho mais da política aqui no estado de Santa Catarina. Fizemos vários, gravamos acho que uns 10 que já estão disponíveis e agora a gente está retomando, voltando a gravar com essas pessoas, estamos fazendo contato e daqui a pouquinho vai estrear o Fragmentos da História. Além disso, a gente tem um outro muito legal, que é o Memória da Imprensa, que fala com
os jornalistas, né, que fizeram também parte da história do jornalismo de Santa Catarina. Você conhece alguns, né, que são nossos ídolos também, que a gente aprende muito, né? Então também já foram retomadas as gravações, daqui a pouco também vai estrear. Gente, tem muita coisa legal vindo por aí aqui na TVAL, então fique ligado. Por enquanto, quero que você assista também, a parte está aqui, o pessoal, o Fragmentos de Memória, daqui a pouco tem outras produções, né, que estão sendo realizadas, né, PC? Olha, você tem cultura, turismo regional, que Santa Catarina é riquíssimo, muito além do litoral catarinense, interior, vários produtos que estão sendo aí produzidos pela equipe da TVAL e toda a estrutura de comunicação. Mas claro que para tudo isso você vai ter que continuar com a gente aqui na TVAL. Por hoje é só. Bom final de semana para você. Obrigado pela companhia, Claudinha. Obrigado a você que está em casa. Tchau, gente. Fica ligado aí, tem sessão ordinária. Até semana que vem. O que te motiva? O que